E se as primeiras brigas depois de um colapso econômico não forem por ouro combustível ou armas, mas por um item de 79 centavos que você ignora toda semana, pergunta por que pessoas comuns ficariam desesperadas por algo tão pequeno. Conhecimento. Porque quando os sistemas falham, não é o luxo que mantém. Você vivo são produtos domésticos ignorados que de repente se tornam inestimáveis. Fique comigo e aperte o botão de se inscrever, porque esta exata história, pode restaurar sua fé em milagres, enquanto revelamos 9 itens do dia a dia que decidem quem permanece calmo e quem entra em pânico quando as prateleiras das lojas ficam vazias. Os tumultos nos supermercados ainda não começaram. Mas quando começarem, não será por causa das coisas caras. Será um item de 79 centavos que desencadeará o caos. Aqui está o que vai chocá-lo. Enquanto todos brigam por pão e leite, os mais espertos estarão pegando 9 produtos domésticos específicos que a maioria das pessoas ignora todos os dias. Isso não é equipamento de sobrevivência. São itens comuns nas prateleiras agora que se tornam inestimáveis quando a sociedade entra em colapso. Estou prestes a mostrar exatamente quais são esses 9 itens, por que cada um se torna uma necessidade de sobrevivência e, mais importante, por que as pessoas literalmente lutarão por eles quando as prateleiras ficarem vazias. Vamos direto ao primeiro, porque isso pode salvar a vida da sua família. Item número 1. Papel alumínio pesado. O papel alumínio pesado não serve apenas para embrulhar sobras. Quando a rede elétrica cai, ele se torna isolamento, uma superfície de cozimento, um refletor de sinal, um sistema de coleta de água e até mesmo uma armadura improvisada para suas janelas. Durante o congelamento do Texas em 2021, quando milhões perderam energia por dias, famílias que entenderam as propriedades do alumínio o enrolaram em canos de água para evitar o congelamento. Eles revestiram paredes com ele, para refletir o calor de volta para os cômodos. Criaram fornos solares improvisados quando seus fogões elétricos pararam de funcionar. Alguns até o usaram para forrar papelão e criar isolamento de emergência para janelas quebradas. Mas aqui está o detalhe crucial que a maioria das pessoas perde. O papel alumínio fino rasga quando você mais precisa. O papel alumínio pesado custa 3 vezes mais, mas dura 10 vezes mais. Quando você tenta cozinhar em fogo aberto, o papel alumínio fino se desintegra. Quando você precisa sinalizar para pedir ajuda, o papel alumínio frágil não reflete luz suficiente. Quando você precisa forrar um recipiente para torná-lo à prova d'água, o papel alumínio barato desenvolve buracos. Em Porto Rico, após o furacão Maria, as famílias usaram papel alumínio pesado de maneiras que a maioria das pessoas nunca imaginou. Eles revestiram telhados danificados para evitar a infiltração de água. Criaram fogões solares, revestindo caixas com papel alumínio para concentrar o calor. Construíram sistemas de coleta de água, revestindo calhas e canalizando a água da chuva para recipientes. O material fino era completamente inútil para essas aplicações. Aqui está algo que aconteceu durante os primeiros lockdowns da Covid que a maioria das pessoas não sabe. Enquanto todos estavam em pânico por causa do papel higiênico, um pequeno grupo de preparadores inteligentes comprou discretamente todos os rolos de papel alumínio pesado que encontraram em suas lojas locais. Eles entenderam algo que as massas não entenderam. Você pode substituir muitas coisas por papel higiênico, mas não há substituto real para o papel alumínio quando você precisa dele para aplicações de sobrevivência. O problema é que as lojas não estocam muito papel alumínio pesado porque é caro em comparação com o papel alumínio comum. A maioria dos supermercados tem talvez 2 ou 3 rolos na prateleira a qualquer momento. Quando o pânico de compra começa, ele desaparece em minutos. Lojas de ferragens às vezes o estocam em maiores quantidades, mas mesmo assim, geralmente acaba em poucas horas após qualquer anúncio de emergência. Eu aprendi essa lição pessoalmente durante uma viagem de acampamento que se transformou em uma situação de sobrevivência não planejada quando nosso veículo quebrou a 40 milhas da cidade mais próxima.
Tínhamos papel alumínio comum conosco, pensando que seria suficiente para cozinhar e armazenar alimentos. No segundo dia, o papel alumínio fino havia rasgado com o uso normal. Não conseguimos cozinhar adequadamente, não conseguimos armazenar alimentos com segurança e não conseguimos criar dispositivos de sinalização eficazes. Se tivéssemos papel alumínio pesado, aquele calvário de 3 dias teria sido gerenciável em vez de perigoso. Estoque agora. Compre pelo menos 1 dúzia de rolos e guarde-os em um local seco. Porque quando você precisar transformar sua cozinha em uma oficina de sobrevivência, o papel alumínio pesado não é apenas útil, é absolutamente essencial para manter as funções básicas. Item número 2. Sacos de lixo de nível profissional. Esqueça aquelas sacolas de cozinha frágeis que rasgam só de olhar. Sacos de lixo de nível profissional se tornam armazenamento à prova d'água, abrigos de emergência, sistemas de gerenciamento de resíduos, dispositivos de coleta de água e até mesmo roupas quando a sociedade entra em colapso. Estamos falando de sacos grossos e resistentes a perfurações, projetados para detritos de construção. Esses sacos podem suportar 50 libras sem quebrar e resistem a rasgos de objetos pontiagudos. A diferença entre sacos de empreiteiro e sacos de lixo comuns é como a diferença entre uma lona e um papel de seda. Quando seu bairro perde o serviço de água por semanas, de repente, cada família está lidando com resíduos que não podem ser descartados pelo vaso sanitário. Sacos frágeis vazarão, rasgarão e criarão condições insalubres que proliferam doenças mais rápido do que você pode imaginar. Mas sacos de nível profissional podem conter resíduos com segurança até que os serviços sejam retomados ou até que você possa descartá-los adequadamente em um local seguro. Mas o gerenciamento de resíduos é apenas o começo. Precisa coletar água da chuva? Sacos comuns desenvolvem furos no momento em que você tenta enchê-los com uma quantidade significativa de água. Sacos de nível profissional podem conter 20 galões de água sem quebrar e podem ser selados e armazenados por semanas sem vazar. Durante a escassez de água, essa capacidade se torna literalmente uma salvação. Durante o furacão Katrina, conversei com famílias que usaram sacos de lixo reforçados, tipo empreiteiro, construção, para tudo. Desde impermeabilizar eletrônicos até criar telas de privacidade temporárias em abrigos superlotados. Eles os usaram para transportar suprimentos quando seus carros estavam alagados. Eles os usaram como coberturas de solo em condições de lama. Eles até os usaram como ponchos de emergência, cortando buracos para suas cabeças e braços. Aqui está uma história que ilustra sua versatilidade. Uma família na Louisiana perdeu o telhado durante o furacão e usou sacos de lixo reforçados para criar um sistema de abrigo temporário. Eles esticaram os sacos entre as vigas de parede restantes e os prenderam com fita adesiva, duct tape, criando uma barreira à prova d'água que manteve seu espaço seco por 2 semanas até a chegada de ajuda profissional. Sacos de lixo comuns teriam falhado em questão de horas. Em climas mais frios, esses sacos têm propriedades isolantes inesperadas. Cheios de folhas, jornais ou mesmo ar, eles podem criar barreiras eficazes contra o frio. Alguns indivíduos sem teto os usaram como forros de saco de dormir para reter o calor corporal durante temperaturas congelantes. Embora esperemos nunca precisar de tais aplicações, o conhecimento pode salvar vidas em situações desesperadoras. Aqui está a principal percepção que a maioria das pessoas perde. Em tempos normais, uma caixa de sacos de lixo reforçados custa talvez $15 a mais do que sacos comuns. Durante uma crise, essa diferença de $15 se torna a diferença entre manter condições de vida funcionais e sanitárias e descer a um caos perigoso de proliferação de doenças. Mas a maioria das pessoas nem sabe que esses sacos existem até que seja tarde demais. Eles são tipicamente estocados nas seções de materiais de construção de lojas de ferragens, longe dos artigos domésticos comuns. Então os compradores médios nunca os veem. Quando o pânico de compra começa, os empreiteiros
Trabalhadores da construção e preparadores inteligentes limpam o estoque antes que os consumidores comuns percebam que existem opções melhores disponíveis. Os sacos também servem como excelente material de troca. Quando todos estão lutando com o gerenciamento de resíduos e a coleta de água, ter sacos reforçados extras torna você valioso para a sua comunidade. As pessoas trocarão comida, ferramentas e outras necessidades por soluções de contenção confiáveis. Adquira várias caixas agora e guarde-as com seus suprimentos de emergência. Procure por sacos com pelo menos 3.000 de espessura. Qualquer coisa mais fina não resistirá a um uso sério. Porque quando os sistemas de saneamento falham e você precisa de contenção confiável para tudo, desde lixo a água e suprimentos de emergência, os sacos reforçados não são apenas úteis, eles se tornam necessários para manter os padrões básicos de saúde e segurança. Item número 3. Abridores de lata manuais comerciais. Todo mundo sabe que você precisa de um abridor de lata manual quando a energia acaba, mas 90% das pessoas estão comprando peças baratas de lixo que quebrarão depois de abrir uma dúzia de latas. Esse erro pode deixar suas famílias com fome, mesmo com armários cheios de comida enlatada. Aqui está a dura realidade. A maioria dos abridores de lata manuais, vendidos em supermercados e varejistas de desconto, são projetados para uso ocasional, não para alimentar uma família com produtos enlatados por semanas ou meses. Eles são feitos com metal barato que dobra, componentes de plástico que racham, e rodas de corte que ficam cegas rapidamente sob uso repetido. Aprendi essa lição da maneira difícil durante um apagão de uma semana após uma tempestade de gelo. Eu tinha muita comida enlatada e pensei que estava preparado com o abridor manual padrão do supermercado. No terceiro dia, o abridor havia dobrado sob uso normal. A roda de corte ficou tão cega que não cortava de forma limpa. E eu estava lutando para abrir uma única lata de sopa. Acabei usando uma faca e um martelo para fazer furos ao redor das tampas das latas. Um processo perigoso, perdulário e exaustivo que destruiu metade da comida em cada lata. Essa experiência me ensinou que nem todos os abridores de lata manuais são criados iguais. O que você precisa é um abridor de nível comercial, projetado para uso de alto volume em cozinhas de restaurantes. Esses abridores custam de $30 a $40 em vez de $3, mas podem abrir centenas de latas sem falhar. Ficar cegos ou dobrar. A diferença é imediatamente óbvia quando você o segura. Abridores comerciais têm construção de metal sólido, pegas confortáveis projetadas para uso prolongado, rodas de corte afiadas que permanecem afiadas e mecanismos que não emperram ou quebram sob pressão. Eles são construídos para suportar o ambiente exigente de cozinhas profissionais, onde podem abrir dezenas de latas por dia. Na Venezuela, onde o colapso econômico forçou as famílias a depender fortemente de produtos enlatados como sua principal fonte de alimento, ter um abridor de lata confiável significou literalmente a diferença entre comer e passar fome. Famílias com abridores baratos se viram incapazes de acessar seus estoques de alimentos quando os abridores inevitavelmente falharam. Enquanto isso, aqueles que investiram em abridores de qualidade continuaram a alimentar suas famílias de forma eficiente durante toda a crise. Mas aqui está o que torna este um item verdadeiramente digno de luta. Abridores de lata de nível comercial não são amplamente disponíveis em lojas de varejo comuns. A maioria dos supermercados e varejistas de desconto vendem apenas modelos de consumo baratos, porque é isso que a maioria dos clientes compra. Os poucos abridores de qualidade que chegam às prateleiras das lojas são geralmente encontrados nas seções de utensílios de cozinha de lojas de alto padrão, e pode haver apenas 1 ou 2 em estoque. Quando as pessoas começarem a perceber que seus abridores baratos são inúteis para uso contínuo, elas procurarão desesperadamente por substitutos. Os poucos abridores de qualidade disponíveis desaparecerão imediatamente, muitas vezes direto dos carrinhos de compras das pessoas, à medida que o desespero se instala. Lojas de suprimentos profissionais para restaurantes são fontes melhores para abridores de lata comerciais,
Mas a maioria das pessoas não pensa em comprar lá até que seja tarde demais. Essas lojas geralmente estocam os modelos pesados dos quais os restaurantes dependem, mas não estão abertas ao público em geral durante emergências, e seu estoque se esgota rapidamente quando a notícia se espalha. A atitude inteligente é comprar 2 ou 3 abridores de alta qualidade agora, enquanto estão disponíveis e com preços razoáveis. Mantenha um em sua cozinha para uso regular, um em seu kit de emergência e um como reserva. Procure abridores com construção toda em metal, alças confortáveis que não escorreguem quando suas mãos estiverem molhadas ou frias, e rodas de corte substituíveis para manutenção de longo prazo. Marcas como Swing Away Professional, modelos de restaurante fabricados no Zewa e abridores de excedentes militares valem o investimento. Alguns desses abridores têm aberto latas por décadas em ambientes exigentes, provando sua confiabilidade quando mais importa. A capacidade de sua família de acessar sua comida não deveria depender de um pedaço de plástico de $3 que nunca foi projetado para uso sério. Quando alimentos enlatados se tornam sua principal fonte de alimento, ter um abridor de lata confiável não é apenas conveniente, pode ser a diferença entre comer e passar fome. Item número 4. Fita adesiva profissional. Duct tape. A verdadeira. O que passa por fita adesiva em grandes lojas é frequentemente uma fita de tecido barata que se desfaz quando você realmente precisa que ela mantenha algo junto. A fita adesiva de verdade é um animal completamente diferente, impermeável, resistente à temperatura e forte o suficiente para reparar temporariamente tudo, desde canos de água até peças de carro. Aqui está como diferenciar. A fita adesiva de verdade deve ser difícil de rasgar com as mãos. Se você pode rasgá-la facilmente com os dedos, ela não aguentará quando você precisar dela para reparos sérios. A fita de nível profissional exige tesoura ou faca para um corte limpo. E quando você a remove meses depois, ela não deixa resíduos pegajosos que atraem sujeira e se degradam com o tempo. A qualidade do adesivo é onde a fita barata realmente falha. Fitas adesivas baratas usam adesivos à base de água que perdem a aderência em climas frios, alta umidade ou quando expostas a óleos e produtos químicos. A fita profissional usa adesivos à base de solvente que mantém sua aderência em condições extremas, do calor do deserto ao frio ártico. Durante a crise financeira da Islândia em 2008, quando os custos de aquecimento dispararam além do que a maioria das famílias podia pagar, as pessoas usaram fita adesiva de verdade para vedar suas casas como medida de emergência. Elas selaram janelas, consertaram buracos nas paredes e até criaram sistemas de isolamento temporários. A fita barata falhou em dias à medida que as temperaturas caíam. Mas a fita de qualidade durou invernos inteiros, mantendo as famílias aquecidas quando não podiam pagar pelo combustível. Em situações de sobrevivência, a fita adesiva se torna muito mais do que uma ferramenta de reparo. Ela pode criar talas para ossos quebrados, recipientes impermeáveis para suprimentos críticos, corda de emergência quando não há cordame disponível, e até sapatos temporários quando suas botas falham em condições adversas. Eu a vi ser usada para reparar tendas durante tempestades, vedar recipientes de alimentos contra pragas e criar ferramentas improvisadas quando o hardware adequado não estava disponível. Mas as aplicações vão além dos reparos básicos. Durante o furacão Sandy, famílias usaram fita adesiva de nível profissional para fixar compensados sobre janelas quebradas, criando vedações à prova de intempéries que duraram semanas. Eles a usaram para reparar sistemas de coleta de água, remendar buracos em recipientes e até criar dobradiças temporárias para portas danificadas na tempestade. Aqui está um exemplo da vida real de por que a qualidade importa. Uma família em Porto Rico, após o furacão Maria, usou fita adesiva barata para remendar um buraco no telhado. A fita falhou após 2 dias de calor e umidade, permitindo que a água danificasse seus suprimentos armazenados e criasse condições perigosas de mofo. Seus vizinhos
que usaram fita adesiva de nível militar para o mesmo reparo tiveram uma vedação que durou 3 meses até que os reparos profissionais pudessem ser feitos. O problema é que, quando a crise ataca, as pessoas pegam qualquer fita adesiva que encontram. As fitas baratas desaparecem primeiro porque são mais amplamente disponíveis e custam menos. A fita de nível profissional é geralmente encontrada em menores quantidades nas seções de empreiteiros de lojas, e as pessoas que sabem procurá-la limpam rapidamente o estoque. Você quer procurar por marcas específicas que são comprovadas em condições exigentes. A fita adesiva profissional 3M é usada por empreiteiros de HVAC e unidades militares. A fita Gorilla tem reputação de adesão extrema e durabilidade. A fita de excedente militar, quando você consegue encontrá-la, é projetada para funcionar em condições de combate onde a falha não é uma opção. Sim, essas fitas custam 3 vezes mais do que fitas baratas, mas elas funcionam 10 vezes melhor quando realmente importa. Um rolo de fita profissional pode custar $12 em vez de $4, mas quando você precisa fazer reparos de emergência que podem determinar a sobrevivência da sua família, essa diferença de 8 se torna insignificante. Estoque vários rolos agora e guarde-os em temperaturas moderadas para preservar a qualidade do adesivo. Mantenha um em sua casa, um em seu carro e vários em seu kit de emergência, porque quando você precisa fazer reparos em condições difíceis, usar materiais inferiores não é apenas frustrante, pode ser perigoso quando o reparo falha no pior momento possível. Item número 5. Pratos e talheres descartáveis de qualidade. Quando a água se torna escassa ou contaminada, lavar louça se transforma de uma tarefa simples em um grande risco à saúde que pode matar sua família. É quando pratos e talheres descartáveis deixam de ser itens de conveniência desperdiçadores e começam a ser ferramentas essenciais para prevenir doenças. Pense na realidade de lavar louça sem água quente corrente. Cada prato, garfo e copo que você lava se torna um potencial criadouro para bactérias, vírus e parasitas. Sua pia se contamina com partículas de alimentos e matéria orgânica. Suas esponjas e panos de prato se tornam veículos tóxicos de patógenos, e sua família se torna vulnerável a doenças transmitidas por alimentos que podem ser fatais quando não há atendimento médico disponível. Sem água quente e agentes sanitizantes adequados, você está essencialmente espalhando contaminação de refeição em refeição. O que parece limpeza está, na verdade, criando condições para que doenças como salmonela, E. coli e norovírus prosperem e se espalhem por toda a sua casa. É por isso que preparadores inteligentes estocam talheres descartáveis de alta qualidade. Não os pratos de papel frágeis que se desintegram quando molhados, mas pratos de plástico ou espuma resistentes que podem lidar com comida quente, resistir a quebras sob uso normal e fornecer uma superfície de alimentação genuinamente sanitária para cada refeição. Durante o furacão Maria em Porto Rico, as famílias rapidamente aprenderam essa lição através de experiências brutais. Aqueles com suprimentos adequados de talheres descartáveis mantiveram condições sanitárias de alimentação durante toda a crise, enquanto outros lutaram com pratos sujos, água contaminada e a disseminação de doenças que os enfraqueceram quando mais precisavam de força. Trabalhadores de ajuda da FEMA distribuíram especificamente pratos e talheres descartáveis em zonas de desastre, porque entenderam as implicações críticas para a saúde. Quando você está lidando com milhares de pessoas deslocadas em alojamentos apertados, prevenir a propagação de doenças transmitidas por alimentos torna-se uma questão de vida ou morte para toda a comunidade. Mas há outro ângulo para isso, que a maioria das pessoas ignora completamente. Talheres descartáveis se tornam uma valiosa mercadoria de troca quando todos estão lutando com problemas de saneamento. Quando as famílias vivem sem instalações de lavagem adequadas, ter pratos e talheres limpos passa a valer muito mais do que seu preço de varejo normal.
Ouvi histórias documentadas de colapsos econômicos em outros países onde as pessoas trocavam pratos descartáveis por comida, remédios e outras necessidades. Uma caixa de pratos resistentes, que custava 10 dólares em tempos normais, passou a valer 50 dólares em mercadorias de troca quando o saneamento se tornou uma crise comunitária. Aqui está um exemplo específico do colapso econômico da Venezuela. Famílias que haviam estocado talheres descartáveis de qualidade se viram em alta demanda entre vizinhos que estavam lutando contra doenças de pratos contaminados. Eles trocavam pratos e talheres por tudo, desde gasolina a medicamentos prescritos, tornando sua previsão incrivelmente valiosa. A chave é comprar descartáveis de qualidade em grandes quantidades. Lojas de suprimentos para restaurantes vendem pratos e talheres pesados projetados para uso institucional, do tipo que pode lidar com sopa quente sem dobrar e garfos que não quebram ao cortar carne. Uma caixa de pratos de nível profissional pode custar 50 dólares, mas pode alimentar sua família por meses sem risco de doença. Aqui está o que procurar. Pratos que não dobram ou se curvam quando carregados com quantidades normais de comida. Garfos e facas que não quebram sob pressão razoável e copos que não vazam ou desenvolvem rachaduras com o uso normal. Evite qualquer coisa feita de materiais reciclados, que tendem a ser mais fracos e potencialmente menos sanitários do que novos produtos plásticos. Os pratos de espuma usados por muitas escolas e instituições são particularmente bons, porque fornecem isolamento para alimentos quentes e são resistentes o suficiente para múltiplos cursos. Utensílios de plástico resistentes, projetados para serviços de catering, podem ser lavados e reutilizados, se necessário, estendendo ainda mais seu valor. Estoque esses itens agora enquanto estão disponíveis a preços normais. Durante condições de crise, quando todos percebem as implicações de saúde de pratos sujos, esses suprimentos desaparecem das lojas em questão de horas. As pessoas que entenderam sua importância com antecedência estarão comendo com segurança, enquanto outras arriscam sua saúde a cada refeição. Item número 7. Baterias de lítio. Não o lixo alcalino que a maioria das pessoas compra. Todo mundo sabe para estocar baterias quando um desastre acontece, mas a maioria das pessoas está comprando os tipos errados e armazenando-os incorretamente. Este erro crítico os deixa com baterias mortas quando mais precisam de energia, transformando suas lanternas, rádios e dispositivos de emergência em pedaços inúteis de plástico. Aqui está o segredo das baterias que pode salvar sua vida. Baterias alcalinas são terríveis para armazenamento de longo prazo e uso em emergências. Elas vazam ácido corrosivo que destrói dispositivos. Perdem carga com o tempo, mesmo quando não estão em uso, e falham completamente em temperaturas extremas. O que você precisa são baterias de lítio para dispositivos críticos e baterias recarregáveis de alta qualidade para todo o resto. As baterias de lítio custam de 3 a 4 vezes mais do que as alcalinas, mas duram 10 vezes mais em armazenamento, funcionam de forma confiável em temperaturas de 40 a 140 graus Fahrenheit. E o mais importante, não vazam os produtos químicos corrosivos que podem destruir seus dispositivos por dentro. Durante a nevasca no Texas, em 2021, quando milhões de pessoas perderam energia por dias em temperaturas abaixo de zero, as famílias descobriram que suas baterias alcalinas haviam perdido a maior parte de sua carga no frio. Lanternas que deveriam ter fornecido horas de luz diminuíram até a inutilidade em minutos. Rádios de emergência mal funcionavam quando as pessoas precisavam desesperadamente de informações. Dispositivos médicos críticos falharam quando os pacientes mais precisavam deles. Enquanto isso, famílias que haviam investido em baterias de lítio descobriram que seus dispositivos continuaram funcionando normalmente durante toda a crise. Suas lanternas forneceram brilho total durante toda a duração da queda de energia. Seus rádios mantiveram recepção clara para transmissões de emergência. Seus sistemas de energia de backup funcionaram exatamente como projetado.
Mas há outra estratégia de bateria que a maioria das pessoas ignora completamente. Baterias recarregáveis em conjunto com carregadores solares. Enquanto todos os outros estão estocando baterias de uso único, que eventualmente acabarão, você pode criar uma fonte de energia ilimitada para pequenos dispositivos que funcionará enquanto o sol brilhar. Um carregador solar básico custa de uns 20 aos 30 reais e pode recarregar pilhas AA, AAA e outros tamanhos comuns de baterias indefinidamente. Em conjunto com baterias recarregáveis de alta qualidade, como Inaloop ou marcas semelhantes, você tem uma solução de energia sustentável que não depende de cadeias de suprimentos ou disponibilidade em lojas. Aqui está a abordagem estratégica que os preparadores inteligentes usam. Dispositivos diferentes precisam de estratégias de bateria diferentes com base em sua importância e padrões de uso. Detectores de fumaça, detectores de monóxido de carbono e rádios de emergência devem usar baterias de lítio porque precisam funcionar de forma confiável por meses ou anos sem atenção. Lanternas, rádios portáteis e dispositivos que você usa regularmente devem usar baterias recarregáveis porque você pode manter a carga através do uso normal e do carregamento solar. Mantenha baterias alcalinas de reserva para trocar com vizinhos e para dispositivos que não são críticos para a sobrevivência. A maioria das pessoas simplesmente pega as pilhas mais baratas na loja sem considerar os requisitos de armazenamento de temperatura, datas de validade ou as necessidades específicas de seus dispositivos. Então, quando a crise atinge, eles descobrem que tem caixas de baterias que estão mortas, vazando ou incapazes de alimentar seus equipamentos quando mais importa. A abordagem inteligente exige algum investimento inicial em planejamento. Faça um inventário de todos os seus dispositivos movidos a bateria e determine seus requisitos específicos. Dispositivos de segurança críticos recebem baterias de lítio. Itens de uso regular recebem baterias recarregáveis. Todo o resto recebe alcalinas como backup ou para fins de troca. Armazene as baterias de lítio em condições de clima controlado para maximizar sua já impressionante vida útil. Mantenha as baterias recarregáveis ciclando-as regularmente. Use-as, recarregue-as e repita para mantê-las em ótimas condições. Gire as baterias alcalinas para garantir que você não esteja armazenando unidades vencidas que falharão quando necessário. Aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Baterias se tornam commodities de troca extremamente valiosas durante emergências prolongadas. Quando os dispositivos de todos começam a falhar e as lojas estão vazias, ter baterias novas torna você incrivelmente valioso para a sua comunidade. As pessoas trocarão comida, ferramentas e serviços por fontes de energia confiáveis. Mas você precisa planejar isso corretamente. Baterias baratas que falham rapidamente, na verdade, prejudicam sua reputação e sua posição de troca. Baterias de qualidade que funcionam como esperado, constroem confiança e fazem de você alguém com quem os outros querem trabalhar para a sobrevivência mútua. Estoque os tipos certos de baterias agora, enquanto você pode escolher qualidade em vez de preço e disponibilidade em vez de escassez. Por quê? Quando as luzes se apagam e permanecem apagadas, a diferença entre baterias boas e baterias baratas pode determinar se sua família permanece conectada a informações, luz e segurança ou se é isolada de tudo o que precisa para sobreviver. Item número 8. Pastilhas de purificação de água. Seu backup quando o armazenamento acabar. Todo mundo sabe que é preciso armazenar água para emergências. Mas o que acontece quando sua água armazenada acaba e você precisa purificar água duvidosa de riachos, coleta de chuva ou outras fontes incertas? Você precisa de pastilhas de purificação de água confiáveis que possam transformar água potencialmente letal em água potável segura. As pastilhas de purificação de água são leves, estáveis na prateleira por anos, e podem tratar centenas de galões de água com uma única garrafa.
Ao contrário dos filtros de água que podem quebrar, entupir ou congelar, as pastilhas funcionam em qualquer recipiente e matam bactérias, vírus e parasitas que causam doenças transmitidas pela água, como cólera, disenteria e giardíase. Durante desastres em países em desenvolvimento, as pastilhas de purificação de água preveniram surtos massivos de cólera e salvaram inúmeras vidas quando as instalações normais de tratamento de água foram destruídas ou sobrecarregadas. Elas são equipamento padrão para unidades militares e organizações de ajuda humanitária porque são a prova de falhas eficazes e quase impossíveis de usar incorretamente. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Nem todas as pastilhas de purificação de água são iguais. As pastilhas baratas de iodo que você encontra em lojas de camping deixam um terrível gosto metálico que pode causar náuseas. E não podem ser usadas com segurança por mulheres grávidas ou pessoas com condições de tireoide. Mais importante ainda, as pastilhas de iodo são menos eficazes contra certos parasitas e vírus que ainda podem deixá-lo doente. O que você quer são pastilhas de dióxido de cloro, que são as que os militares usam porque são a opção mais eficaz e versátil disponível. Elas matam tudo o que pode deixá-lo doente. Não possuem as restrições de saúde das pastilhas de iodo e deixam muito menos sabor residual na água tratada. As pastilhas de dióxido de cloro são mais difíceis de encontrar e mais caras do que as pastilhas de iodo. Mas a diferença em eficácia e segurança as torna dignas do custo extra. Cada pastilha pode tratar 1 litro de água e elas agem contra bactérias, vírus, parasitas e até mesmo alguns contaminantes químicos que outros métodos não conseguem eliminar. Aqui está um exemplo do mundo real de por que isso importa. Durante o furacão Harvey, quando as inundações contaminaram o abastecimento municipal de água em toda Houston, as famílias que entendiam de purificação de água conseguiram usar com segurança a água de fontes duvidosas, enquanto outras dependiam completamente de entregas de água engarrafada, que muitas vezes não chegavam quando prometido. As pastilhas funcionam liberando dióxido de cloro quando dissolvidas na água, o que oxida e destrói as paredes celulares de micro-organismos nocivos. O processo leva cerca de 30 minutos para plena eficácia, mas produz água que é genuinamente segura para beber, cozinhar e usar para fins de higiene. Mas há outra vantagem das pastilhas sobre outros métodos de purificação. Elas são quase impossíveis de quebrar ou danificar. Filtros de água podem rachar em clima de congelamento. Purificadores UV precisam de baterias que podem acabar. E ferver água requer combustível que pode não estar disponível. As pastilhas só precisam de água e tempo para funcionar eficazmente. A maioria das lojas não estoca muitas pastilhas de purificação de água, porque são consideradas itens especiais de camping. Quando as pessoas percebem que precisam purificar fontes de água encontradas, os suprimentos desaparecem rapidamente de lojas de artigos para atividades ao ar livre e varejistas online. A abordagem inteligente é comprar várias garrafas de pastilhas agora e armazená-las com seus suprimentos de emergência. Procure por pastilhas de dióxido de cloro de fabricantes dignos de confiança, como Katadyn, Aquatabs ou fornecedores de excedentes militares. Cada garrafa normalmente contém de 50 a 100 pastilhas e custa entre 15 e 30 ROIs. Calcule as necessidades de água da sua família e estoque de acordo. Cada pessoa precisa de cerca de 1 galão de água por dia para beber, cozinhar e higiene básica. Uma garrafa de 100 pastilhas pode tratar 100 ml, o que equivale a cerca de 26 galões, suficiente para uma pessoa por quase 1 mês. Armazene as pastilhas em condições frescas e secas para maximizar sua vida útil, que é tipicamente de 3 a 5 anos a partir da data de fabricação. Mantenha-as em seus recipientes originais para protegê-las da umidade e contaminação. Ter pastilhas de purificação de água não apenas protege sua família, mas também o torna valioso para sua comunidade
quando as fontes de água se tornam questionáveis. Ser capaz de ajudar vizinhos a transformar água insegura em água potável constrói relacionamentos e sistemas de apoio mútuo que podem ser cruciais para a sobrevivência a longo prazo. Estoque essas pastilhas agora enquanto elas estão disponíveis e acessíveis, porque, quando sua água armazenada acaba e você precisa usar fontes questionáveis, ter uma capacidade de purificação confiável pode literalmente ser a diferença entre a vida e a morte para sua família. Item número 9. Cobertores de emergência. Cobertores espaciais que realmente funcionam. Esses cobertores metálicos finos podem parecer brinquedos baratos, mas são ferramentas de sobrevivência sofisticadas projetadas pela NASA que podem salvar sua vida em múltiplos cenários. Cobertores de emergência reais refletem 90% do calor do seu corpo, de volta para você. São completamente à prova d'água e pesam quase nada, ocupando praticamente nenhum espaço de armazenamento. Em situações de hipotermia, esses cobertores podem significar a diferença entre a vida e a morte quando seu corpo não consegue gerar calor suficiente para manter a temperatura central. Eles funcionam refletindo o calor do seu próprio corpo, de volta para você, em vez de tentar gerar calor, o que os torna incrivelmente eficazes, mesmo em condições de frio extremo. Mas seus usos vão muito além de apenas manter o calor. Cobertores de emergência podem coletar água da chuva quando esticados entre árvores ou postes, criando superfícies eficazes de coleta de água que canalizam a precipitação para recipientes. Eles podem sinalizar para pedir ajuda a longas distâncias, pois sua superfície reflexiva é visível para aeronaves a quilômetros de distância. Eles criam barreiras no chão que o mantêm seco em condições úmidas e podem até revestir abrigos para refletir o calor de fogueiras ou outras fontes. Durante a nevasca de 2021 no Texas, famílias que sabiam como usar cobertores de emergência corretamente conseguiram se manter aquecidas em casas sem aquecimento, forrando os cômodos com um material reflexivo e retendo o ar quente no interior. Essas finas folhas metálicas mantiveram as pessoas vivas quando cobertores e roupas tradicionais não foram suficientes para as temperaturas extremas. Aqui está um exemplo específico de sua versatilidade. Uma família, cujo sistema de aquecimento falhou, usou cobertores de emergência para criar um quarto quente, cobrindo janelas e portas, refletindo o calor do próprio corpo de volta para um único cômodo onde podiam sobreviver confortavelmente enquanto o resto da casa permanecia perigosamente frio. Os cobertores também funcionam ao contrário. Eles podem fornecer resfriamento em calor extremo, refletindo a radiação solar para longe do seu corpo ou abrigo. Essa capacidade dupla os torna valiosos em cenários de emergência, tanto de inverno quanto de verão. Mas há uma enorme diferença de qualidade entre cobertores de emergência reais e as versões baratas vendidas como itens de novidade. Cobertores de emergência de qualidade são feitos de material milar durável que não rasga com o manuseio normal. Eles são grandes o suficiente para envolver um adulto completamente e grossos o suficiente para manter sua integridade através de múltiplos usos. Cobertores de emergência baratos são frequentemente finos, pequenos e rasgam facilmente com manuseio mínimo. Eles são projetados mais para conforto psicológico do que para eficácia real de sobrevivência. Quando sua vida depende de se manter aquecido, usar materiais inferiores pode ser fatal. Cobertores de emergência de excedente militar e de marcas conhecidas de camping valem o custo extra. Então, aqui está o que eu quero que você faça hoje. Não espere até amanhã, na próxima semana ou quando tiver mais dinheiro. Haja agora enquanto esses itens ainda estão disponíveis a preços razoáveis. Revise estes 9 itens. Papel alumínio resistente. Sacos de lixo de nível profissional. Abridores de lata manuais comerciais, fita adesiva profissional, utensílios de mesa descartáveis de qualidade, recipientes de armazenamento herméticos, baterias de lítio, pastilhas de purificação de água e cobertores de emergência. Anote o que você precisa.
Faça um plano para obtê-los sistematicamente e execute esse plano rapidamente. Cada dia que você espera é um dia a mais para que esses itens se tornem indisponíveis ou inacessíveis. No fim, a lição é simples, mas poderosa. Não espere perder tudo para entender o valor das pequenas coisas no dia a dia. Preparação não é medo, é responsabilidade com você e com quem você ama. Quem sobrevive não é o mais forte nem o mais rico, mas quem consegue enxergar um passo à frente enquanto tudo ainda parece normal. Se esta história fez você refletir, aperte o botão de curtir para apoiar, compartilhe para ajudar mais pessoas a se prepararem melhor. Deixe um comentário dizendo por qual item você começaria. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque as próximas histórias podem ser exatamente o que vai ajudar você e sua família a permanecerem firmes quando tudo se tornar incerto.